Olá, estudantes, retornando para mais uma aula e como prometido, na aula de hoje nós vamos falar sobre modos normais de vibração. Então o conceito dessa aula aqui, ele é tão importante, os conceitos apresentados na aula de hoje, eles foram fundamentais para de Broglie formular a sua hipótese a respeito das propriedades ondulatórias da matéria. Ou seja, que partículas elas poderiam se comportar como onda. Óbvio que isso está fora do nosso escopo, mas é importante trazer esse aspecto histórico e a importância dos resultados que a física clássica eles tiveram no desenvolvimento da mecânica quântica. Então, no final da aula eu vou tentar falar um pouquinho do que de Broglie apresentou dentro do conceito de modos normais de vibração. Então, uma boa aula a todos. Bem, pessoal, então para estudarmos os modos normais de vibração, nós precisamos considerar aqui uma corda de comprimento L, que ela está presa nas extremidades, ou seja, essa corda aqui não é uma corda infinita, é uma corda de comprimento L, e é onde as extremidades dessa corda está presa. Então, se as extremidades dessa corda estão presas, nós vamos considerar aqui, essa sendo a minha direção X, como sendo a direção da corda. A primeira extremidade aqui, ela corresponde a X igual a 0. E a segunda extremidade da corda aqui, ela vai ser X igual a L. Ok? Então, a minha condição de contorno para uma onda que será produzida nessa corda de comprimento L é a seguinte. Eu preciso, tá? Então, deixa eu colocar aqui condição de contorno. Eu preciso que y de 0 e t, ele seja igual a y de L e t, e que ele seja 0. Ou seja, aonde a corda está presa, a amplitude obrigatoriamente ela tem que ser nula. E esse resultado aqui, ele me conduz a uma coisa muito importante que nós já fizemos, que é ondas estacionárias. Ou seja, nesse caso aqui, os pontos da corda, eles vibram na direção transversal, mudando sua amplitude, menos os pontos da extremidade. Ou seja, então, nessa situação aqui, a energia ela não pode se propagar. Então, justamente porque as extremidades dessa corda, ela está presa. E aí, a minha corda ela vai vibrar de forma estacionária. Então, consequentemente, essas condições de contorno, elas me introduzem essa solução. Obrigatoriamente, as condições de contornos impostas pelo meu problema, ela introduzem essa solução. Ou seja, a amplitude aqui ela vai depender de x, e essa amplitude vai oscilar como uma onda estacionária com frequência ômega. Ok? Então, agora o que eu irei fazer aqui? Eu irei pegar essa solução aqui, irei introduzir essa solução na função de onda e, consequentemente, o resultado que eu irei obter introduzindo esta solução na função de onda irá permitir obter as frequências e comprimentos de ondas permitidos para essa corda, ok? Então, introduzindo essa função, que é uma função para ondas estacionárias, na minha equação de onda e aplicando a condição de contorno, eu sou capaz de determinar quais são os Ks e ômegas que me permitem, possíveis para esta situação. Não são todos números de ondas e frequências que são permitidos para uma corda esticada. Então, esse resultado é muito importante. Esse resultado, ele só vale nessa situação de confinamento, ou seja, a corda ela está presa. Então, vamos introduzir a minha solução na função de onda.
Então, como obtido anteriormente, essa é a minha função de onda, e agora eu vou introduzir a minha função y de x na minha função de onda, né? Introduzir a minha solução y de x na minha função de onda, a fim de obter o meu a de x, ou seja, qual é a função que descreve as amplitudes nessa corda. E, consequentemente, obter os números de ondas e frequências angulares permitidas, ou comprimento de onda e frequência permitido. Então, introduzindo a solução na função de onda. Então, do lado esquerdo aqui, ó, o cosseno de ômega-t aqui, ele é função do tempo, portanto, ele é constante com relação a x. Então, coloca-se para fora da derivada e aí toma-se a derivada da segunda com relação a x dessa função a de x que eu desconheço, que é a função que descreve a amplitude da corda ao longo do eixo x. Então, fazendo a mesma coisa para o outro lado. Então, eu vou ter que é 1 sobre v quadrado. A de x é constante com relação a t, coloco aqui para fora da derivada e tomo a derivada da segunda dessa função aqui. Então, a derivada do cosseno é menos seno e a derivada do seno é cosseno. E a derivada do que está dentro aqui é ômega. Então, o resultado desta derivação, ela vai ser menos ômega ao quadrado seno cosseno de ômega t. Ok? Então percebam aqui que eu posso fazer um cancelamento aqui, ó. Cancelar os cossenos de ômega t de ambos os lados. Dessa forma, eu chegarei nesse resultado aqui, ó. D2 dx2 de a de x, isso é igual a menos ômega ao quadrado sobre v ao quadrado a de x. Então, agora aqui, pessoal, eu consigo dar uma modificada aqui ainda nesta equação, porque ômega ao quadrado sobre v quadrado, ele é o k quadrado. Vamos verificar se isso é verdade. Então, só fazendo uma demonstração aqui, então nós temos o quê? Que ômega ao quadrado dividido por v quadrado. Ômega é 2π dividido por... Vamos fazer dessa forma aqui, 2π vezes frequência, isso tudo ao quadrado. A velocidade, ela pode ser escrita como o comprimento de onda, vezes a frequência, também ao quadrado. Então, cancela-se aqui as frequências ao quadrado, e aí o que sobra aqui, ó, é 2π sobre lambda ao quadrado, que é o meu próprio k quadrado. Então, nós podemos reescrever a equação da seguinte forma. Então, resolvendo essa equação diferencial ordinária de segunda ordem, eu sou capaz de determinar qual a minha função a de x. Mas aí vocês devem estar se perguntando, professor, eu não sei resolver equação diferencial ainda. Mas nessa situação aqui, não precisa, tá bem? Então, nessa situação aqui, eu aconselho vocês a usarem o que está em cima do seu pescoço e não é utilizado somente para colocar máscaras, colocar chapéu, que é a cabeça. E especificamente algo que está aqui dentro, que é o que nos mantém aí, pensantes. Então, a pergunta é, qual função que, derivando-se duas vezes com relação a x,
ela me fornece uma constante com um sinal negativo. Então, uma constante ao quadrado com um sinal negativo vezes a própria função. Então, pessoal, se você derivar seno duas vezes, você vai lá, derivou seno, cosseno, derivou cosseno, menos seno. Então, o seno, ele volta, derivando duas vezes, ele volta para seno com sinal negativo. A mesma coisa acontece com o cosseno. Então, se eu derivo o cosseno duas vezes, cosseno menos seno, seno cosseno, voltamos à situação de cosseno, porém com sinal negativo. Então, é óbvio que a solução aqui, ela vai ser cosseno ou seno. E o que eu tenho que tomar cuidado é de colocar o número de onda K dentro do argumento do cosseno. Então, a minha solução para este problema, ela será a seguinte. Então, a minha solução para a amplitude da minha corda, ela pode ser escrita como sendo um B cosseno de kx mais um C seno de kx, ok? Como você sabe que isso é solução, professor? Eu chutei a solução. Para verificar se a minha solução é válida, você tem que voltar para a equação diferencial, jogar esta função aqui do lado esquerdo, derivar duas vezes, e verificar se o resultado corresponde ao lado direito. Se correspondeu, você determinou a solução, ok? Agora que eu já determinei qual é a solução da amplitude da minha corda, a minha amplitude ela não pode ser qualquer. A minha amplitude ela precisa ser tal que ela seja zero nas extremidades. Então é isso que nós iremos fazer agora. Nós iremos introduzir as condições de contorno para verificar os números de onda permitidos para que eu tenha para a minha solução do problema da corda esticada presa nas extremidades. Então vamos fazer isso. Então vamos lá. Então a primeira condição de contorno que eu tenho é que A de zero é zero, ou seja, A de x igual a zero é zero. Então, agora eu vou lá para a minha solução e vou substituir isso. Hein? Então, ó, zero é igual ao quê? B cosseno de kx. K, eu não sei o que é, x é igual a zero, então vai ser cosseno de zero. Mais C, seno de K vezes zero, que é seno de zero. Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Cosseno de zero vale quanto? 1. Seno de zero vale zero. Para que a minha condição de contorno seja satisfeita, esse termo aqui tem que ser zero. Para que esse termo seja zero, eu preciso que o meu B seja zero. Então, portanto, B igual a zero. Ok? Então, dessa forma, a minha solução, para o meu problema, ela não é mais A de x, B cosseno de kx, mais C seno de kx. Ela vai ser A de x, C seno de kx. Agora, para determinar quais são os números de ondas possíveis para o meu problema, eu preciso introduzir a segunda condição de contorno. E a segunda condição de contorno é que em A igual a E, em x igual a L, a minha amplitude tem que ser zero. Então, a segunda condição, ela é A de L igual a zero. E isso me chega nesse seguinte resultado. Zero é igual a C seno de K vezes L. Como C não pode ser zero, que seria a solução trivial, ou seja, o meu problema nulo, a minha função nula, e nós estamos procurando uma solução fora da solução trivial, eu preciso determinar para quais valores de KL o meu seno é zero. E é muito simples.
O meu seno é zero para n vezes π. Então, o meu seno é zero para 0, π, 2π, 3π, 4π e assim por diante. Então, para que este seno se anule, eu preciso que o meu KL ele seja igual a nπ. Bem, então essa solução aqui, ela introduz um resultado muito importante. Ela introduz um resultado que me permite determinar quais são os comprimentos de onda permitidos para que eu tenha ondas em minha corda. Esta solução me permite obter os números de onda que me possibilitam ondas estacionárias na minha corda. E, consequentemente, eu posso obter o comprimento de onda. Então, nós sabemos que K é 2π sobre lambda. Então, em termos do comprimento de onda, sabendo que K é 2π sobre lambda, então eu vou ter que 2π sobre lambda é igual a nπ dividido por L. Então, cancela-se os π's. E aí eu vou chegar no resultado que o meu lambda ele vai ser igual a 2L dividido por N. E esse resultado aqui, ele é muito importante. Vamos interpretar este resultado. Então vamos considerar esse resultado aqui, ó, lembrando que n igual a 0 não é permitido, tá? Eu preciso de n igual a 1, porque este n ele vai me determinar os modos de vibração. Então, eu preciso de n maior ou igual a 1, ok? N inteiro. Então, o que significa lambda igual a 2L? Então, vamos escrever aqui os modos de vibração. Lembrando que as cordas aqui, que a corda aqui ela tem o mesmo comprimento L, ok? Então, considerando que n igual a 1, eu terei um único modo de vibração. Então, a minha corda ela vai vibrar com um único modo. Ó. Ou seja, ela vai vibrar com um único modo. Ou seja, o meu comprimento de onda aqui para n igual a 1, ele vai ser 2L. Ou seja, o que eu observo aqui é meio comprimento de onda. Então, eu tenho meio comprimento de onda acima da corda, meio comprimento de onda abaixo da corda, correspondendo a um ciclo como um todo. E dessa forma, para n igual a 1, eu vou ter um modo de vibração. Consequentemente, para n igual a 2, então, o meu comprimento de onda vai ser 2 dividido por 2... vezes L, então vai ser L. Então, a minha corda vai vibrar desta forma aqui, ó, com 2 modos de vibração. Consequentemente, para n igual a 3, eu vou ter aqui 2/3 de L de comprimento de onda, que vai ser algo desse tipo aqui, ó. O que indica que a minha corda ela vai vibrar com 3 modos de vibração e assim por diante, 4 modos. E eu posso estender isso até infinitos modos de vibração. Então, lembrando que este é a representação da minha função A de x. Ou seja, o meu A de x aqui, ele é a amplitude máxima, né, que é o YM, cosseno de Kx. Só que eu vou escrever o K como sendo 2π sobre lambda. Então, o K sendo 2π sobre lambda, isso aqui vai ser 2π vezes N dividido por 2L, ou π vezes N vezes π dividido por L vezes x. Então, a minha amplitude máxima, ela varia com a função cosseno de nπx sobre L.
Nπx dividido por L, óbvio. Ok? E lembrando agora que essas ondas aí, elas oscilarão com uma frequência pré-determinada. E é isso que nós iremos fazer agora, sabendo que o comprimento de onda ele pode assumir somente valores que satisfaçam a minha condição de contorno, de modo que eu tenha modos normais de oscilação. O meu comprimento a minha frequência angular e frequência, ela vai assumir valores também que estão delimitados pela minha condição de contorno. Então, nós temos essa relação que o meu número de onda, ele é igual a o ômega vezes dividido pela velocidade de propagação, ok? Então, o meu ômega, ele pode ser escrito como K vezes a velocidade. E K vezes a velocidade, ele pode ser escrito como sendo o meu K, que eu já obtive, que é Nπ dividido por L. Deixa eu colocar esse resultado embaixo. O ômega é Nπ dividido por L vezes a velocidade, V. Ok? Então, agora, pessoal, eu tenho as frequências angulares permitidas. Obviamente, tendo a frequência angular permitida, eu posso obter as frequências permitidas. Então, nós sabemos que o ômega aqui, ele é 2π vezes a frequência. Então, eu posso escrever isso como sendo 2π vezes a frequência igual a Nπ dividido por L vezes a velocidade. Então, corta o π e corta o π e, consequentemente, aqui, a minha frequência permitida, ela será N vezes a velocidade de propagação da onda dividido por 2L, isso para N igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, dessa forma aqui, eu obtenho a solução para o meu problema. Então, agora eu vou reescrever a solução para o meu problema. Percebi uma coisa aqui, por favor, façam uma correção aqui, ó. Aqui o A de x, ele não é cosseno, ele é seno, tá? A solução cosseno, nós verificamos que ela não é válida para o problema. Então, dessa forma aqui, eu obtenho a minha solução geral para modo de vibrações normais em minha corda. Então, o que nós temos que parar para pensar aí? Que cada modo de vibração, ele comporta-se como um oscilador harmônico individual. Nós podemos associar a cada modo de vibração um oscilador harmônico simples e, consequentemente, N modos de vibração significa N oscilador harmônicos acoplados, tá bem? Outra coisa importante é que sistemas confinados, eles oscilam com frequências bem definidas, ok? Apesar deles poderem vibrar em infinitos modos de vibração, mas as frequências e comprimentos de ondas, eles são bem definidos e existe uma regra de seleção para essa frequência e comprimento de onda. Então, deste resultado aí que surgiu a hipótese de de Broglie, ou seja, o comportamento ondulatório da matéria. E como que de Broglie chegou nesse resultado? Então, de Broglie, enquanto estava defendendo a sua tese de doutorado, ele disse o seguinte: me ocorreu que um átomo, quando ele emite uma frequência específica, ou seja, isso ele já tinha conhecimento do modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, ou seja, quando um elétron passa de um estado excitado para o estado fundamental, ele emite uma radiação, no caso eletromagnética, que pode ser visível, que
ela tem uma frequência bem definida. Ele disse a seguinte frase: me ocorreu que o único fenômeno físico da natureza em que se observa números inteiros são para os modos de vibração. Então, o que de Broglie pensou? Ele pensou que o elétron no orbital, em um átomo, ele poderia ser aproximado para uma corda com as suas extremidades fechadas, ou seja, unindo essas duas extremidades, eu teria um sistema oscilante, e de modo que quando eu passava de um estado excitado para um estado fundamental, eu emitia um modo de vibração na forma de radiação. Então percebam que esse é um resultado, obviamente, voltado para a física clássica, mas que influenciou fortemente na hipótese de Broglie. Então, pessoal, nós encerramos aqui a aula de hoje, e aí na próxima aula nós já começamos a tratar sobre som. Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.